De acordo com a pesquisa publicada em 2020 pelo IBGE, a necessidade de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus fez com que cerca de 8 milhões de trabalhadores passassem a cumprir suas tarefas de forma remota, ou seja, foram obrigados a começar a se adaptar ao home office. Além do ambiente doméstico ser inapropriado, a quebra da barreira entre a casa e o serviço e o aumento da jornada de trabalho refletiram as estatísticas. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a pandemia teve impacto direto na saúde física e psicológica dos trabalhadores. Para compreendermos um pouco como se dá o processo de adoecimento durante o período pandêmico, as consequências e as formas de prevenção de problemas psíquicos, o Reverso UFOS convida a psicóloga clínica Daniela Richard. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Laís. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, nós gostaríamos de entender um pouco, porque os estudos recentes mostraram que a adoção do modelo de home office, devido ao período pandêmico, tem sido um dos principais motivos para o adoecimento tanto físico quanto psicológico das pessoas. No caso do adoecimento psíquico, como se dá mais ou menos esse processo? Então, Laís, as pessoas precisaram se adaptar muito rápido, né, a essa situação toda da Covid e tudo mais. Então, toda mudança, ela causa estranheza e medo, né, na maioria das pessoas. E a maioria das pessoas que tiveram que fazer essas mudanças drásticas não tinham preparo, equipamento dentro das suas casas, e isso exigiu um dispêndio financeiro, adaptativo, tudo isso, né, que acaba gerando incertezas, medos, irritação, problemas com familiares, adaptação do ambiente, porque nem todo mundo tem, né, um ambiente adequado para ter um home office, principalmente por causa do barulho, por causa dos familiares que moram com você. Então, assim, foi algo que causou muitos transtornos e muitas pessoas ainda estão se adaptando a isso. O que seria, né, trazer isso como um adoecimento mental? Na verdade, aumentou muito essa questão da ansiedade, né? As pessoas, sem saberem como fazer, como se adaptar, acabam ficando mais ansiosas. Então, isso gera vários problemas. Uhum. Isso, inclusive nós percebemos que as pessoas que tiveram que se adaptar rapidamente, como você falou, a essa quebra da barreira, acabaram adoecendo exatamente com transtornos de ansiedade e tudo mais. Mas gostaríamos de entender se existe algum grupo específico de pessoas que é ainda mais afetado por isso. Laís, acredito que as pessoas mais afetadas sejam todas, né? E que as que são piores são as que realmente não tiveram condição econômica para se adaptar. Muitos perderam seus empregos, né? Então, os que têm menos recursos são as pessoas mais afetadas. É claro que todo mundo tem sofrido com toda essa adaptação, é tudo muito novo para muita gente, não só para, né, quem tem condição e quem não tem condição. Então, é muito problemático, né? Eu acredito que, na verdade, eu não acredito, a gente vê por aí, né? Até para a gente mesmo. Eu precisei me adaptar, meus pacientes precisaram se adaptar, meu marido também precisou se adaptar, e quem você conhece tem se adaptado, mas eu acredito que as pessoas que não têm essa possibilidade financeira para fazer isso, para ter melhores equipamentos, para ter um espaço adequado, são as que sofrem mais. E além do sofrimento na parte do trabalho, nessa parte da rotina, a recriação do dia a dia, nós também temos um problema que é a parte do isolamento social e da solidão. Inclusive, segundo a pesquisa da Fiocruz, percebemos que 44,3% dos entrevistados têm abusado de bebidas alcoólicas e 42,9% sofreram mudanças nos hábitos do sono. Esses sinais também viriam dessa sobrecarga psíquica, não só da parte do trabalho, mas também da solidão, do processo de isolamento social. Também como que a gente pode nos atentar ao aparecimento desses indícios? Laís, esse contexto novo, né, tem gerado muitos sintomas, e eu tenho encontrado na clínica com os meus pacientes muitos relatos, né, de queixas com relação a isso. Pessoas que bebiam socialmente começaram a beber mais, pessoas que nunca beberam e começaram a ingerir bebidas alcoólicas, familiares que se preocupam com isso, né, com medo do que pode acarretar, porque as pessoas ficam sob controle
daquela falsa sensação de relaxamento, né? Que na verdade ela vem, mas que a gente a longo prazo não entende as consequências muitas vezes. Por socialmente e culturalmente ser aceita a bebida, as pessoas não veem problema e acabam às vezes se engajando mais e mais nesse novo hábito e por consequência acabam tendo pessoas com características e tendências a vício, podem desencadear até comportamentos mais agressivos, e tudo mais. Para se atentar a isso, é importante que você observe se a frequência dessa inserção de beber está sendo muito grande, se você tem bebido mais do que você costuma, ou se você tem bebido, geralmente quando você sente alguma coisa ruim, você apela para a bebida. É importante observar isso. Ou alguém que esteja do seu lado, né, esteja fazendo isso. Isso. Então, nós entendemos então que os amigos, família, nós mesmos, fazendo uma análise dos nossos próprios comportamentos, temos que ficar atento sobre isso, mas também existem as medidas que podem ser tomadas tanto pelo trabalhador quanto pela empresa para evitar esse tipo de aparecimento e também a síndrome de burnout e outros adoecimentos. Então, quais medidas normalmente tanto a empresa quanto o trabalhador, como o ser profissional, podem começar a tomar nesse período? Laís, estabelecimento de boas práticas de comunicação, né, dos empregadores. As empresas precisam abrir espaço para que os seus funcionários possam ser acolhidos e serem ouvidos nesse momento. Entender a necessidade de cada funcionário, né, a necessidade adaptativa, porque, como eu falei, nem todo mundo tem condições para se adaptar como, às vezes, o empregador, né, o seu trabalho exige. Então, é possibilitar essa adaptação da melhor forma possível e sempre ter um espaço de escuta para esses funcionários. Para quem é autônomo, né, busca ajuda profissional, caso você tenha dúvidas. Os profissionais da saúde mental, principalmente, eles orientam bastante com relação a esse tipo de situação, justamente para evitar que você desenvolva uma síndrome de burnout, né? Porque, na verdade, você não percebe, você começa a ter vários sintomas, né, como irritabilidade, distúrbios do sono, ou sono excesso, ou falta de sono, ansiedade elevada, medo, pânico, tudo isso conforme as demandas do trabalho, porque a maioria das vezes a gente quer dar conta do trabalho por cobrança, né, da empresa, seja lá de qual trabalho for, e isso acaba carregando uma sobrecarga da nossa mente. E quando a gente se dá conta, já está com a síndrome. Então, é muito importante que se observe, né, seu comportamento, peça ajuda. É um ato de coragem pedir ajuda, dizer que, olha, não dou conta, como é que eu posso fazer para, né, ter um desempenho melhor, ter essa possibilidade, conversar, né, mesmo. É importante que a empresa, o empregador, tenha esse acesso, permita esse acesso do seu funcionário para que ele se abra e busque as melhores formas para estar ali trabalhando e produzindo como eles gostariam. Uhum. Isso, então precisamos sempre nos manter atentos e ter essa rede de confiança e de comunicação junto com o nosso empregador. Muito obrigada, Daniela, por ceder um pouquinho do seu Imagina. tempo para falar com a gente. Esse tema é muito importante. E é isso, gente. Aqui fica o Reverso UFES e até mais.